Cara, eu desaprendi a jogar xadrez essa semana, puta que... Mas vocês estão meio desanimados hoje, então bota no mudo aí, não vou ficar fazendo muita graça aqui não. Pera, vou fazer vocês pegar no tranco. Eu tava dormindo. Vou fazer vocês pegar no tranco durante a gravação. 3, 2, 1... Fala, meus guerreirinhos, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que tem a consciência que não é tão grande quanto os outros, mas é muito do bom e vai dar 300% agora. Então, chega mais Clê, sobe no pod Fernandão, abre a champanhe Anete e comemora a palestrinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala Fernando, meu querido, tudo bem? Fala, meu patrãozinho, todo mundo que tá ouvindo a gente, Rafik, Anete, como é que vocês estão? Tudo certo? Antes de mais nada, patrãozinho e todo mundo que tá ouvindo a gente, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Nós somos o Tailgate Zone. Lá no Twitter, um pouquinho diferente, Tailgate Zone _BR. E também passe lá pelo nosso canal no YouTube para conferir as nossas lives, a produção de conteúdo que a gente tem sobre todas as ligas de esportes americanos. Esse podcast também você pode ouvir por lá, então chegue lá no canal Tailgate Zone no YouTube. Vai ser bom para você e vai ser muito bom para nós também ter a sua companhia. Maravilhoso, na fogueira, e você mandou muito bem, Fernandão. Você é o cara do jabá, já cheguei a essa conclusão. Junto com a gente também... Boa tarde, Ana. Tudo bem? Bem-vinda de volta. Boa tarde, muito bom estar de volta, conversando com vocês. E é isso, tá um pouco calor aqui em Uberlândia hoje, e depois de algumas semanas de frio, que é bem raro, mas tá legal. Manda esse calor aqui pra Jundiaí que eu tô precisando um pouco. Já no Rio eu não sei se tá precisando de muito calor, não. Boa tarde, Rafik. Como vai? Tudo bem? Oba, meu povo! Feliz de estar de volta ao Zonecast depois de muito tempo. Eu acho que é o primeiro Zonecast que eu faço desde a retomada do site, depois da parada para reformas. Ana, eu tô quase pegando o ônibus para Uberlândia. Aqui tá um frio desgraçado. Talvez o dia... Se hoje talvez tenha sido seja o dia mais frio do ano aqui no Rio de Janeiro. Tá muito frio. Eu de casaco tô aqui tremendo. Mas vamos pro podcast, que o assunto é o meu assunto preferido, é o que eu mais gosto de falar. Gosto muito mais de falar disso do que de ligas americanas, inclusive. Rafik, só pra gente entender, qual que é o patamar de frio no Rio de Janeiro? Olha, eu não sei agora, eu não vi a temperatura, mas tranquilamente hoje deve estar uns 16 graus. Fácil. É dia de colocar um moletomzinho e dá pra dar uma volta, tá tranquilo. Aqui fez uns 4 esse ano. Oi, 4 aí é pesado, não, 4 é bem pesado mesmo, acho que eu não suporto não, inclusive pegou isso também de madrugada aqui. Agora em Brasília não chega nesses 4 não, né, Fernandão? Fica nesses 17 aí também do Rio de Janeiro, né? Então, patrãozinho, dias bem frios, né, que são atípicos, a gente consegue ver uns 12, 13 por aqui. Mas hoje, especificamente, tem um calor bem safado e a umidade está lá embaixo, então água e umas coisinhas a mais para se beber é bastante importante para manter a sanidade mental e orgânica aqui em Brasília. E a gente está falando de número aqui, a gente está falando de temperaturas... Rafik deve estar bravo que eu estou enrolando, mas o importante mesmo, o número importante deste podcast é o 21. E nós vamos logo mais explicar por quê. Então, Paulinha, solta a vinheta para nós aí, por favor. Let it begin! Let it begin! Let it begin! Galerinha, meus queridos, hoje não tem esporte americano, hoje nós vamos... a Paula Hortência já deixou essa bola pingando aí por 2 episódios. Nós vamos falar de Olimpíadas e o resultado do Brasil nessas Olimpíadas. 21 medalhas. 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. A melhor participação do Brasil numa Olimpíadas. A gente tem muito do que falar disso. Eu quero revisitar algumas coisas que a gente falou lá no podcast 19, quando a gente discutiu o maior atleta de todos os tempos, saber se a gente vai mudar o status de alguma coisa.
Mas antes de mais nada, eu vou deixar o palestrinha dar uma palestrinha, porque que participação sensacional, Rafi, que a gente não esperava isso, né? Realmente, no estilo que foi, mesmo contando com as medalhas de skate, a gente esperava até um ouro do skate, pelo menos, que não veio. Mas nem nos meus melhores sonhos a gente conseguiria 7 ouros. O Guilherme Costa, que, para quem não conhece, é um dos principais repórteres olímpicos dos canais Globo, que sempre preza pelo otimismo, estava fazendo previsão de 6 ouros. E, sim, ele faz previsão para todas as disputas dos Jogos Olímpicos, tá? De todos os esportes, inclusive aqueles que o Brasil não leva ninguém. E ele estava prevendo 6 ouros, e foram 7. O recorde de medalhas a gente sabia que poderia acontecer justamente por causa da inclusão do surf e do skate, que a gente já imaginava que nos trariam 4 ou 5 medalhas a mais. No final de contas foram 4. Mas igualar os 7 ouros da Rio 2016, mas nem nos melhores sonhos. Ótima participação, e vamos aproveitar enquanto é tempo, enquanto a gente pode aproveitar, porque provavelmente foi a última edição dos Jogos Olímpicos que a gente teve uma boa participação. A base está sofrendo, os investimentos depois da Rio 2016 despencaram, e essa geração que conseguiu esse resultado em Tóquio ainda é a geração Rio 2016. Se você for olhar, poucos foram os nomes novos. Só mesmo o pessoal do surf e do skate são novos. De resto, ninguém é novo. Então, eu lamento informar, essa geração, um ou outro ainda vai sobreviver para Paris 2024. Mas a maioria atingiu seu auge em Tóquio. E de Paris para frente, infelizmente, a perspectiva não é boa. E se a gente voltar àquele patamar de 3 ouros, já estou até feliz. Ô, patrãozinho, deixa eu só meter a colher no negocinho que o Rafik falou, né, em relação às novidades de surf e skate. De fato, skate e surf são novidades nos Jogos Olímpicos, né? Mas quando a gente pensa nas pessoas, nos atletas que ganharam medalha nos esportes, né? O Ítalo lá no surf com a medalha de ouro, o cara que já é campeão mundial, então ele já é ultra experiente no circuito mundial de surf. Assim como os brasileiros que ganharam medalhas no skate também já são ultra bem-sucedidos nas suas carreiras profissionais, com participação em X Games e tudo mais, e com títulos de X Games. Então, o Rafik está mais do que correto, né? As coisas foram muito boas agora, porque é uma geração que ainda se aproveita de um ligeiro investimento que houve com Bolsa Atleta, com fomento à participação de empresas privadas no financiamento de atletas, apesar de serem atletas, apenas atletas de elite, né? A gente tem um problema sério no investimento na formação de atletas. A gente aqui no Brasil tem o costume de investir naquilo que já deu certo ou que está ali na beira para dar certo. Então, o que a gente viu em Tóquio 2020-21 é ainda resquício desses últimos investimentos, e daqui para frente as coisas vão ser bem difíceis mesmo. Só uma correção, não foi um pequeno investimento não, o Fernandão. Durante a Rio 2016, o nível de investimento, principalmente do governo no esporte, foi nível a se comparar com grandes potências do top 10 mundial, tá? E é por isso até que o COB claramente botou que a meta era a gente entrar no top 10, porque o dinheiro investido foi de top 10. Só que não se faz um top 10 do zero, como era o Brasil. Então, faltou pouquinho, ficou em 13º na Rio 2016 e 12º agora. Mas até a Rio 2016 não foi pouco dinheiro não, foi muito. Só que, do mesmo jeito que, típico de Brasil, né? Do mesmo jeito que veio uma enxurrada de dinheiro, a torneira fechou em pouquíssimo tempo e a gente foi do máximo ao mínimo em muito, muito, muito rápido. Para Rio 2024 a gente vai sofrer muito. E eu acredito que até não vai dar tempo nem de resolver para Los Angeles 2028. Mas está muito distante. Vamos falar Paris primeiro. O que eu acho legal do que o Fernando comentou é investimento onde já deu certo. Mas é de uma tremenda covardia um negócio desse, né, Ana? E ainda vendo como as nossas mulheres brilharam demais nessas Olimpíadas. Aí o Rafik pode até corrigir depois também, mas me parece que brilharam muito mais do que em outras. Então, eu fiquei extasiado com Raíssa, com Rebeca, com Mayra, com todas. Foi impressionante. Até a nossa seleção de vôlei, que não estava nem sonhando com um pódio e conseguiu pegar a prata ainda. Tudo bem, a final foi o que foi, mas ninguém imaginava elas chegando numa final, ninguém imaginava em pódio para a seleção. Então, que coisa fantástica.
Só para completar, realmente o chefinho tem razão. Por qualquer parâmetro que você coloque, foi a melhor participação feminina do Brasil em Jogos Olímpicos. Não importa o parâmetro que você coloque. Medalha, colocação, foi a melhor participação feminina em muito tempo. Eu acho que essa parte aí do investir no que já deu certo é muito Brasil, né? Tipo, você precisa ter alguém levantando o esporte, seja ele qual for, para poder ir qualquer investimento. E, na verdade, deveria ser o contrário, né? Você tem uma modalidade olímpica, você deveria investir nela e tentar encontrar atletas para poder chegar em algum lugar. Mas a gente acaba sempre tendo que ter uma pessoa que ultrapassa várias barreiras que poderiam não estar lá, né? Para serem ultrapassadas. E consegue chegar em alto nível e aí sim que vem o investimento. Isso aí é um dos grandes problemas, né? É meio triste, porque eu tive uma conversa essa semana, inclusive semana passada, aliás, em que a gente, como nisso que o Fernandão falou, né, do investido que já deu certo, né, a gente pensa no só dar investimento no futebol, quando a gente fala de futebol também só no masculino, né, porque o feminino ainda assim não tem tanto investimento, e aí você olha pra trás e pensa um pouquinho assim, tem investimento no futebol também, mas só no que é considerado elite do futebol, porque o resto também é muito sucateado. Então, a gente não tem um trabalho com esporte efetivamente, né, Fernandão? E aí vai diretamente no que a Fico falou. É difícil você colocar rios de dinheiro, mas você não fez ainda uma base. Começar do zero, só com um monte de grana, também não adianta, né? Você tem que ter um projeto e destacando aí em projeto... Nossa, eu já tô emendando outra coisa. Destacando em projeto, eu acho que nessas Olimpíadas a gente ficou muito claro a importância do projeto social com o esporte, né? Até no caso do Isaquias mesmo, né? A gente fala muito aqui, né, no nosso podcast, no Zonecast, sobre o quanto que o esporte está inserido em todos os cantos da sociedade, né? E é muito complicado a gente não pensar esporte associado à educação, por exemplo. Né? As escolas no Brasil estão cheias de atletas, de potenciais atletas, de potenciais medalhistas olímpicos, campeões mundiais e tudo mais. Agora, o problema é que se a gente não conseguir dessa base da pirâmide, que é muito mais volumosa em termos de pessoas, de gente, né, de potenciais atletas, não tivermos investimento para que dessa base cheia de gente a gente possa extrair os melhores, é muito complicado você imaginar que um menino, uma menina, por apenas sua perseverança, sua luta, sua batalha, vai conseguir chegar. É claro, a gente tem exemplos disso, né? A gente vê aí Rebeca, Ana Marcela, né? Que foram medalhistas olímpicas, campeãs das suas modalidades. São meninas que despontaram por sua própria vontade. E claro, depois de mostrarem seus potenciais, aí sim, o investimento vai em cima delas. Então, acaba que é uma pena, a gente precisa ter muito claro de que educação e esporte são duas coisas umbilicalmente ligadas, não tem como você fugir disso. E aí, patrãozinho, eu não sei se eu estou me antecipando aqui à discussão, mas a gente está falando, né, o Rafik pontuou muito bem sobre as dificuldades que o Brasil Olímpico vai ter nos próximos Jogos, né, e a gente possivelmente não vai ter o sucesso que nós tivemos em Tóquio esse ano. A gente pensa numa modalidade muito bem estabelecida no Brasil, que é o vôlei, por exemplo, e que o vôlei de praia, que historicamente foi um esporte que sempre nos deu medalha desde 96 até o Rio em 2016. Infelizmente, esse ano nós não conseguimos nada. E assim, a verdade é que nós não chegamos para disputar nenhum bronze. A gente morreu em quartas de final. A gente morreu antes de quartas de final. A gente fala do esporte do vôlei de quadra, masculino e feminino, que o Brasil é campeão olímpico, no masculino e feminino é multicampeão mundial, no masculino e no feminino, e a gente teve uma participação decepcionante do vôlei de quadra masculino e, em certa medida, surpreendente do vôlei de quadra feminino, mas se a gente pegar as categorias de base, por exemplo, o voleibol feminino, né, que disputa um campeonato mundial sub-20, das mulheres, o Brasil dominou a modalidade nos mundiais de 2001, 2003, 2005 e 2007. De 2009 para cá,
o Brasil apareceu 2 vezes como vice-campeão em 2011 e 2015 e nada mais. Itália campeã em 2011, China em 2013, República Dominicana em 15, China repete em 2017, Japão em 2019 e Itália em 2021. O Brasil não figura entre os 3 primeiros na categoria de base do vôlei feminino desde 2017. No masculino, o caminho é mais ou menos o mesmo. O Brasil domina a modalidade 2007 e 2009 e de lá para cá a gente tem um segundo lugar em 2013 e um terceiro lugar em 2019. Então a gente está vendo também que aquela fonte maravilhosa de produção de jogadores e jogadoras de vôlei, ela está encurtando. Está encurtando porque está faltando qualidade ou está encurtando porque está faltando investimento para poder captar essas qualidades? Eu acho que a gente tem que começar a pensar no esporte, nessa pergunta que você me fez, no esporte como algo ligado à escola, à educação, para que a gente possa produzir jogadores e jogadoras de vôlei, atletas da natação, do atletismo e de todos os outros esportes, porque, cara, 220 milhões de habitantes, a gente tem uma criançada que tem muita qualidade, tem muita capacidade de ser o que quiserem ser em qualquer área e no esporte. O Brasil sendo um país esportista, né, um país de gente que gosta de praticar esporte, não é possível que a gente não consiga tirar qualidade dessa grande quantidade que nós temos aqui. Falar que Rebeca Andrade surgiu por méritos próprios é demais. Eu acho que é não conhecer a história dela. Não que ela, obviamente, é óbvio que ela tem o talento, ela tem e desenvolveu, mas a Rebeca começou num projeto social, numa quadra em Guarulhos, que foi erguida com dinheiro de lei de incentivo ao esporte. Surgiu num projeto social que foi bancado pela Lei de Incentivo ao Esporte. Lá foi vista, viram o potencial dela, chamaram ela para a seleção permanente de ginástica artística. O COB botou muito dinheiro na Confederação Brasileira de Ginástica por causa da Rebeca, porque o COB via o talento da Rebeca. A Rebeca teve que passar por 3 cirurgias que não foram baratas. O COB bancou tudo porque sabia que a Rebeca podia dar boa coisa. Rebeca talvez tenha sido a atleta brasileira que mais recebeu investimento na história do esporte nacional. Fora do futebol, pelo menos. Feito esse parêntese, que, de novo, não quero diminuir em nada o feito da Rebeca. Pelo contrário, eu acho, inclusive, o maior momento do Brasil nos Jogos Olímpicos não foi o ouro dela, não. Foi a prata dela no individual geral. É uma medalha que muda o Brasil de patamar na hierarquia do esporte mundial. Mas em relação ao vôlei, o Fernandão está certíssimo. A nossa base está em frangalhos. E essa foi a última seleção. Eu posso falar do vôlei porque é meu esporte preferido. De todos os esportes olímpicos que eu gosto, é o meu esporte preferido, é o que eu acompanho todo dia. Eu acompanho o Campeonato Brasileiro, a Superliga Brasileira, a Superliga Italiana, o Campeonato Russo, eu acompanho uma pancada de coisa. Eu posso dizer, esse foi o último time feminino brasileiro que disputou alguma coisa em Jogos Olímpicos, pelo menos em condições normais. Não tem base nenhuma de vôlei feminino, acabou. Tá? Não tem captação nenhuma. O famoso projeto Viva Vôlei, que segurou essa base toda, acabou. A nossa seleção feminina acabou. Tanto é que essa seleção é um remendo completo e absoluto de várias gerações que já deram certo no passado. Com um ou outra pessoa jovem que surgiu aí, sabe-se lá de onde. O masculino também está em crise. Menos, num nível menor que no feminino. Eu, pelo menos, vejo a seleção masculina indo até Paris, mas já sem banco. Provavelmente nosso banco não vai ter a mesma qualidade que nós temos desde Atenas. Mas eu vejo a gente tendo um time titular bem montado para Paris. Mas com certeza a quantidade de talentos que está surgindo no masculino também está diminuindo. É apenas menos preocupante. Mas em relação ao vôlei, o Fernandão falou muito bem. Mas eu preciso fazer um adendo da Rebeca, porque a gente fica falando só de platitudes e falar o lugar comum e poucas pessoas sabem os milhões que foram investidos na Rebeca. E foram milhões mesmo, tá? Essa questão que você fala aí de colocar a gente, mudar de patamar no esporte mundial, é justamente por ter aquela hegemonia de Rússia, Estados Unidos, nos pódios do individual geral, né? E finalmente figurar uma sul-americana, não é nesse sentido, Rafik? Claro, além disso, para quem não sabe, de 88 para cá, apenas 5 países conseguiram
um pódio no individual geral da ginástica artística feminina. Estados Unidos, Rússia / União Soviética, né? Porque em Seul acho que eles ainda competiam como União Soviética. China, Romênia e Ucrânia. Sendo que tanto a China como a Ucrânia também tiveram uma mísera medalha. A Ucrânia teve um ouro, acho que foi em Atlanta, e a China um bronze, se não me engano, em Pequim. E agora a gente pode botar nessa lista, Brasil. Mas não é só por isso. Ginástica, né? Por mais que não exista oficialmente uma hierarquia de esportes olímpicos, meio que existem certos esportes que recebem mais atenção que outros. A ginástica com certeza é o terceiro nessa hierarquia informal, digamos assim. O primeiro é o atletismo, o segundo é a natação. Diferente do atletismo, diferente da natação, que você meio que pode desenvolver o talento de forma nata, tem um certo componente genético. A ginástica é muito know-how. Você tem que ter muita bagagem, muito conhecimento para você desenvolver um atleta. Não à toa, você sempre vê que os principais países, principalmente depois da derrocada do bloco soviético, os principais países da ginástica artística são os países mais ricos do mundo. Não é mera coincidência que nos 24 finalistas da prova individual geral da ginástica, 11 dos 12 maiores PIBs do mundo estavam representados naquela prova. Se eu não me engano, o único país que não estava era a Índia, desses 12 principais. Porque justamente é um esporte que você precisa de dinheiro para desenvolver o capital humano para desenvolver uma ginasta. E não raro, mesmo esses países ricos, têm atletas com potencial da Rebeca e não conseguem desenvolver ela em todos os aparelhos. A Alemanha não conseguiu fazer isso com a Elizabeth Seidel. O Canadá não conseguiu fazer isso com a Ellie Black. E o Brasil conseguiu fazer isso com a Rebeca Andrade. O Brasil mostrou que tem o capital humano de desenvolver uma ginasta em todos os aparelhos da ginástica feminina. Pouquíssimos países podem dizer isso. E só pode dizer isso quem investe muito no esporte. Quem tem muito capital humano no esporte. E o Brasil agora pode dizer, tem. Ainda mais a Rebeca, que por grande parte do tempo dela foi sempre treinada por treinadores brasileiros. Porque ela não pegou a época do Oleg Stapenko aqui. Mas agora voltando um pouquinho atrás no que o Fernandão e no que o Rafik falaram sobre o vôlei. É complicado, né, Ana? Porque durante a transmissão a gente ouviu falar que essas jogadoras de vôlei dos Estados Unidos, elas quando chegaram nos Estados Unidos nem foram, comemoradas com grande, assim, afinco. E muitas vezes vai passar uma Olimpíada e muitas delas não vão ficar lembradas lá. E eles nem têm uma estrutura de uma liga americana de vôlei, né? Então, eles não têm um negócio profissional lá. São umas atletas de universidade e que nem levam tanto essa... não sei falar, não vão carregando um nome depois. A gente, pelo menos, tem uma liga aqui, tem alguma coisa estruturada e a gente não consegue seguir, né? A gente não consegue manter, tá nesses frangalhos, como o Rafik falou. E aí é óbvio que é investimento, como o Fernandão também comentou, né? Eles estão tentando, acho que, criar uma liga profissional. O Rafik até falou aí no nosso chat. Estão começando com uma liga lá, mas realmente toda a base do esporte do vôlei dos Estados Unidos, que é uma potência mundial, vem do esporte universitário, né? E vem também de ter uma base, né? Isso que falta pra gente, eles têm bastante. Eles não têm tanto ainda a questão profissional e esses atletas acabam indo para outros lugares do mundo para poder jogar e desenvolver o talento, né? Depois da universidade. E realmente foi algo até que eu comentei no Twitter no dia, que eu não vi ninguém... Eu tenho muita gente... sigo muita gente dos Estados Unidos por causa do Denver Broncos, gente lá que torce pelos mesmos times que eu, e eu vi um total de 0 pessoas comentando sobre o vôlei feminino dos Estados Unidos ter ganhado a primeira medalha de ouro olímpica da história deles, né? Então, é realmente bem, bem contrastante com o que a gente vê aqui, né? Que pelo menos existe um grande interesse do público em todos os esportes que a gente tem. Eu acho que isso é muito também porque eles têm muita medalha e eles ganham muita coisa, então acho que eles acabam meio que subvalorizando algumas coisas, né? Mas realmente é contrastante o jeito como a gente vê o nosso esporte olímpico e como
eles acabam vendo em algumas modalidades, desvalorizando algumas modalidades. Acho que aqui a gente consegue comemorar tudo e valorizar tudo, pelo menos do ponto de vista do torcedor, né? E a gente teve resultados expressivos em várias modalidades mesmo, né? O boxe, 3 medalhas no boxe, com a Bia, com o Herbert, com o Abner, medalhas também muito legais, muito bacanas, né? A única coisa que fica do boxe de imagem pra mim, fora, óbvio, o traumatismo ucraniano lá que o Herbert causou no ucraniano, é a da Bia pedindo desculpa ao sair do ringue, né? Tipo, não tinha que pedir desculpa, né? E a gente viu muito disso, de muito atleta pedindo desculpa e, cara, não tem que pedir desculpa, né? Os caras fizeram o máximo deles, né, Ana? Eu fico assim, né? Quando o cara começa a pedir desculpas. Eu falo, só muito obrigada, né? Por estar aí representando a gente. E realmente o boxe foi algo muito bom de ver a gente voltar a ter medalhas no boxe e a disputar 3 finais, né? Foram 2 finais e uma semi, se eu não tô enganada. Foi uma prata e um bronze, né? Uhum. E a final do masculino, do Herbert, foi incrível. Eu acordei pra assistir de madrugada e foi muito emocionante. Tava lá assistindo já, vai dar, vamos perder essa, né? Vai ter que ser a prata mesmo. E aí, do nada, um nocaute, que é bem raro no boxe olímpico, né? Acho que em 150 finais foram só 5 ou 6 nocautes. Esse foi o 5º ou 6º, não tenho certeza. Mas foi bem emocionante e assim, acho que todas as medalhas do Brasil foram emocionantes. Sempre... Eu acabo, às vezes, até ficando surpresa com algumas... Quando você vê o Brasil conseguindo, apesar de toda a falta de incentivo em algumas modalidades, conseguir chegar lá, né? Então, é legal. A gente falou muito também do vôlei só, mas o judô também teve uma quedinha, né? Rafi? Que o atletismo também em si. Não, mas veja, mas é diferente. O judô, a queda do judô já estava sendo prevista. Para quem acompanha, se eu digo que se o vôlei é o meu esporte olímpico favorito número 1, o judô é o número 3, né? Só perde para natação. Quem acompanha judô sabia que a queda viria. O Brasil já... Na verdade é o seguinte, o Brasil teve uma geração masculina, ali na década de 90, o Brasil teve uma geração masculina no judô absurda, uma geração de ouro, que por um acaso, por azar, por coincidência, acabou não trazendo ouro. Mas você tinha Flávio Canto, Leandro Guilherme, Luciano Correia, João Derli, tem mais gente aí, eu tô esquecendo, mas é uma geração masculina assim absurda de boa. Quando eles acabaram, não veio ninguém para substituir eles. Mas aí veio uma equipe feminina que conseguiu ser melhor ainda que a masculina. Veio Mayra, veio Rafaela, Maria Portela, Érica Miranda, Sara Menezes. Veio uma geração feminina absurda. E agora a geração feminina também está acabando. Eu acho que dessa geração toda que eu falei, só talvez fique para Paris a Rafaela e a Mayra. E não houve renovação. E o judô já sabia, o judô também não houve renovação. E pior, você olha para os jovens, eu não vejo ninguém que, meu Deus, esse aqui é o Carguininho. Esse inclusive já foi bronze. O Carguininho é uma pessoa que eu confio muito para Paris, mas fora ele, os nomes são sempre os mesmos. O judô brasileiro meio que deu para trás. Mas aí vem um outro problema. O judô, e até o Japão tem que fazer isso, ele vive muito de treinamento no exterior, de muito intercâmbio com outras equipes, principalmente na Europa. Isso custa dinheiro. E o judô perdeu muito patrocínio. E aí, sem dinheiro. E para piorar, ainda veio uma pandemia que dificultou ainda mais esse intercâmbio do judô brasileiro nos últimos 2 anos. E vai ser meio chatinho. Nosso judô vai ser meio chatinho, lamento informar. Eu ainda acho que o Paris a Mayra vai salvar alguma coisa, o Carguinin vai salvar alguma coisa. Sempre tem uma outra surpresa. O Brasil ainda domina o judô nas Américas, que não tem um nível. Também, de modo geral, está numa queda muito grande, porque Cuba caiu e não veio ninguém para substituir. Mas o judô é outro esporte que preocupa junto com o vôlei. Quanto ao boxe, foi a grande surpresa.
A gente sabia que a gente tem uma equipe de boxe muito bem formada. O Luiz Dória é um gênio. Mas é uma equipe que está sendo preparada para Paris. Sabe aquela coisa meio Yankees 2017, que surgiu antes da hora? Foi essa coisa do boxe. Talvez nesse ponto o adiamento dos Jogos Olímpicos por um ano tenha até ajudado essa equipe, porque deu mais um ano de cancha para esses jovens serem formados. E obviamente esse ótimo resultado do boxe aumenta muito a expectativa para Paris, porque absolutamente todos os atletas do boxe que foram para Tóquio devem ir para Paris. Ainda deve surgir mais um ou dois. E além das 3 medalhas, eu quero ressaltar o Suga, que perdeu nas quartas de final, ficou sem medalha, mas ele perdeu simplesmente para o maior cubano do século, que inclusive ganhou ouro, ganhou fácil o ouro em Tóquio. Talvez se ele não pegasse o cubano tão cedo, ele fosse a quarta medalha do boxe. O boxe é um esporte que ninguém estava prevendo, ninguém previu isso. Estava todo mundo esperando para Paris, foi uma grande surpresa, uma grata surpresa. E, Fernandão, a gente teve outras medalhas também, outras modalidades, como a natação, que também é legal da gente falar, que o Bruno Fratos acho que é o personagem do pódio nessas Olimpíadas. Mas eu tenho o Alisson também, né, do atletismo também, fantástico, outro cara muito divertido. Mas uma coisa que a gente viu e que a gente pode destacar aqui, quando a gente falou dos investimentos e etc., o futebol masculino foi bicampeão olímpico e ficou bem destacado durante a premiação o quanto o futebol é desconexo de tudo, né? Por aqui. Patrícia, eu acho que ficou muito claro, foi um exemplo claro de algo que você disse, né, no comecinho da nossa conversa sobre o investimento no futebol, mas no futebol de elite, né, porque a gente sabe dos problemas das equipes da segunda divisão, da terceira, quarta, das subdivisões dos campeonatos estaduais, a gente sabe o quanto que é problemático a estrutura do futebol no Brasil. A gente vê muitos jogadores milionários todos os dias na TV, mas a imensa maioria dos jogadores de futebol são assalariados, são pessoas que trabalham ali para poder comer, para poder pagar um aluguel, para poder viver minimamente dignamente. Então, assim, esse é um problema. E aí a gente vê no pódio do futebol masculino olímpico o exemplo máximo disso, né? Ali são jogadores já quase todos profissionais, boa parte deles jogando em grandes clubes do Brasil ou do exterior, com carreiras, se não já consolidadas, em vias de... E aí, quando o cara sobe no pódio para ganhar a medalha de ouro, e claro, a gente não pode ser aqui ingênuo, inocente, dizer que não há negócios envolvidos. Claro que há negócios envolvidos. Os caras escondem a marca que veste o Brasil no pódio, porque eles querem expor exclusivamente a marca que veste a seleção brasileira da CBF, que é a Nike. E aí isso mostra o quanto que o futebol é desconexo. E assim, bom, o Brasil é campeão 2 vezes das Olimpíadas, tem outras medalhas de prata em 84, 88, tem medalha de bronze em 96. É um esporte que sempre traz medalhas para o Brasil, mas futebol nas Olimpíadas, o masculino principalmente, né, é algo que sempre me deixa um pouco pé atrás, porque justamente isso, né, os jogadores de futebol, e aí eu posso falar só dos brasileiros, porque aí eu não sei muito bem a mentalidade dos jogadores de outros países, mas eu não sei o quanto de mentalidade olímpica esses caras têm, né, e aí o pódio deixou isso muito, muito claro, porque foi até um bate-boca, né, do Fratos com eles. Quando eles não expõem a marca que veste a delegação brasileira, eles estão dizendo o seguinte: bom, a nossa parte nós fizemos, foi bom pra gente, se foi bom pra gente é o suficiente, não queremos saber se isso vai ser bom para outras pessoas, porque é claro, quando os jogadores de futebol do tamanho daqueles caras ali expõem uma marca, eles atraem pessoas para essas marcas. E se essa marca é a marca que veste a seleção, o esporte olímpico brasileiro, nada melhor para outros atletas
de que essa marca tenha a máxima exposição para que tenha também o máximo retorno, e esse retorno, em certa medida, possa ser dividido, espalhado por atletas olímpicos. Quando o jogador de futebol não faz isso, as coisas ficam bem claras de que futebol é futebol, esportes olímpicos são os esportes olímpicos. Isso até o que o Fernandão levantou agora também do futebol nas Olimpíadas é um ponto que eu e o Eric a gente até comentou brevemente no spread, e que é assim, talvez o futebol não devesse fazer parte de Olimpíadas, só que aí o grande problema disso, talvez, é que talvez não, com certeza, né, que tirando o futebol você tira o masculino e o feminino, e talvez, eu não sei, Ana, aí você me diz, mas eu acho que o maior evento do futebol feminino é as Olimpíadas mesmo, né? A Copa do Mundo de futebol feminino não tem tanta importância quanto as Olimpíadas hoje em dia, né? Eu acho que pro feminino, sim. É o esporte principal, é a competição principal do... Acho que é muito mais significante hoje pra uma seleção ganhar um ouro olímpico do que uma Copa do Mundo, apesar de... Talvez... Eu tô dizendo isso, mas eu não tenho tanta certeza, mas eu acredito que sim. Só um adendo do que o Fernandão falou sobre a questão dos patrocinadores. A patrocinador do Brasil é a marca Piac, já que a gente falou o nome da Nike, bora citar outra também. E sobre isso, sobre o futebol, realmente é algo que fica... É esquisito o esporte... futebol como esporte olímpico, mas ao mesmo tempo existe toda uma tradição, existe toda uma... Eu acho que, não, na verdade, seria até de interesse da FIFA de não ter o futebol como esporte olímpico, mas acho que o contrário não, né? É muito interessante pro Comitê Olímpico Internacional ter esses jogadores ali, eu acho. Não, vamos falar a verdade aqui, gente. Não, Money Talks, tá? Uhum. O COI não gosta da FIFA, a FIFA não gosta do COI, mas os dois têm que se aturar. Sim. O COI é importante ter o futebol porque é o esporte que mais dá dinheiro de ingresso. Porque é o único esporte que você tem uma pancada de jogos e cada jogo com 60 mil ingressos, 70 mil ingressos sendo vendidos, dependendo de onde for os jogos. O dinheiro que isso dá de ingresso é absurdo. Segundo, é o único esporte que você pode espalhar os Jogos Olímpicos pelo resto do país, porque ele não fica concentrado só na cidade. E isso é muito importante para o COI, e cada vez mais importante. Então o COI ele fica... E é uma das maiores audiências dos Jogos Olímpicos, até infelizmente, fazer o quê? E o COI, obviamente, usa o futebol para aumentar também o valor que vende os seus direitos de transmissão, que é onde ele mais ganha dinheiro. E para a FIFA, Money Talks também, porque a FIFA não quer. A FIFA quer que o principal evento seja a Copa do Mundo dela, seja os eventos próprios dela. Mas mal ou bem, não dá para dizer que os Jogos Olímpicos dão um dinheiro do caramba. E o futebol é um esporte de classe A. Para quem não sabe, a empresa que pertence ao COI e que transmite os Jogos Olímpicos, que é a Olympic Broadcast System, OBS, ela classifica os esportes em quatro níveis. Nível A, nível B, nível C e nível D. Quanto maior o seu nível, maior é o dinheiro que o esporte ganha da fatia que o COI ganha dos direitos de transmissão. E, obviamente, o futebol é nível A. Então é um ótimo dinheiro para a FIFA. A FIFA também não vai pegar esse... não, eu não quero o dinheiro do COI. Deixa lá o futebol nos Jogos Olímpicos, eu vou ganhando meu dinheiro. É isso. Então, mas justamente era esse ponto também. Eu puxei esse ponto do tirar ou não o futebol justamente porque eu ia te chamar perguntando sobre essas modalidades, Rafik. Já sabemos que skate e surf continuam para Paris, mas o beisebol não vai para Paris. E existem papos de que o xadrez pode ir para Paris, isso é verdade? Não. Para Paris meio que está fechado já. Os esportes que vão para Paris, além dos esportes que estão no programa olímpico, são aqueles 28 meio que de sempre, que são entre o golfe e o rugby em 2016, né? Vão para Paris porque o comitê organizador de Paris selecionou especialmente para Paris skate, surf, escalada e breakdance. A lista está fechada. São esses. Sim, breakdance virou esporte olímpico. Parabéns a quem conseguiu. Gostei, pô. Legal. Bom, cada um... Gosto não se discute. Agora,
começa-se a discutir a lista que Los Angeles 2028 vai escolher. Muitos acham que o beisebol vai voltar em Los Angeles, porque, bom, nos Estados Unidos. E sim, o xadrez é um forte candidato nessa lista de Los Angeles, porque os Estados Unidos, mal ou bem, estão com uma equipe de xadrez fantástica. É uma equipe que vai bater a Rússia, inclusive, se fosse hoje. Então, é verdade que americano mesmo, assim, americano, 100% americano, só o Nakamura, que apesar do nome é americano mesmo, da Califórnia, filho de japonês, mas é americano. O resto é tudo meio americano, naturalizado, comprado. Mas a equipe americana de xadrez é maravilhosa e hoje é uma equipe muito melhor que a Rússia, inclusive. Então, sim, o xadrez tem boas condições de entrar em Los Angeles 2028. Vai acontecer ou não vai acontecer? Isso a gente só vai saber com o tempo. A gente tem que esperar o que o Los Angeles vai decidir dos esportes. É quase certo que o Los Angeles vai manter o skate e vai manter o surf. Porque como assim que Los Angeles não vai botar os esportes que nasceram em Los Angeles? Né? O surf e o skate, eles se criaram como cultura aí na Califórnia. Não é possível que Los Angeles não escolha. Cada vez mais acha-se que Los Angeles vai escolher o beisebol por motivos óbvios. O grande problema é onde fazer, porque os Jogos Olímpicos vão ser durante a temporada da Major League e obviamente não vai poder nem usar o Dodger Stadium, nem o estádio de Anaheim, e muito menos o estádio do Giants, de São Francisco. Mas espera-se que Los Angeles escolha assim o beisebol. E aí há vários outros esportes que pleiteiam. Vamos ver o que Los Angeles vai escolher. O xadrez é um deles, a sinuca é outro. Cricket está montando uma candidatura, apesar de poucos acham que vai dar certo. E outros esportes radicais, o COI quer se conectar com a juventude. Eu não duvidaria que viesse uma loucura igual ao breaking dance em Paris. Ô patrãozinho, só para poder falar do breakdance, né, nada mais francês do que colocar nos Jogos Olímpicos uma expressão artística, né? A dança é muito mais arte do que qualquer outra coisa. É claro que o breakdance ele exige muito de quem pratica essa arte, né? O cara tem que ser, em certa medida, um atleta, mas é de fato algo bem sui generis pensar numa dança como um esporte olímpico. É estranho, mas pode ser legal também. Mas o esporte não é arte, Fernandão? Sem dúvida, né? Há uma expressão artística no esporte, né? A ideia também, retomando o conceito lá do esporte da Grécia Antiga, né? A exposição do corpo, o corpo como algo belo, que remete ao belo, filosoficamente falando, ao bonito, ao divino. Então, sem dúvida alguma, esporte e arte também se confundem, e os franceses sabem misturar isso bem, porque é um povinho que gosta da tal da leitura, da dança, eles são sabidos nisso. É isso aí. O Fernando, não precisa ir tão atrás. Quando o Barão de Coubertin recriou os Jogos Olímpicos em 1896, era uma competição de esportes e artes. Além das medalhas dos esportes, você tinha medalhas para o melhor quadro pintado, você tinha competições de arte. Isso durou até 1904 ou 1908, se eu não me engano. É que depois ninguém prestava atenção nas competições de arte, todo mundo percebeu que toda a audiência ia para os esportes, ia para as competições esportivas. E aí, com o tempo, naturalmente, as artes meio que saíram. Mas quando os Jogos Olímpicos surgiu, era para ser artes e esporte. Inclusive, e essa uma coisa que eu aprendi há pouco tempo e poucas pessoas sabem, o Barão de Coubertin queria o xadrez em 1896. O xadrez falou, não, eu vou fazer uma Olimpíada só minha. E realmente até hoje, de 2 em 2 anos, existem as Olimpíadas de xadrez, que reúnem todas as equipes do mundo de xadrez. Mas a ideia do Barão de Coubertin era ter arte. Depois ela foi se perdendo com o tempo. Que beleza aí, gente. Olha que maravilha, tá vendo? O problema é de colocar esses negócios aí que é com nota, Ana, é que aí fica essas papagaiadas que foi depois no surf e no skate, hein? Agora, será que na próxima vez a galera vai reclamar quando for contra o francês, né? Aí já tem uma rixa com o francês, né, em Olimpíada, aí vai aumentar ainda mais. Mas realmente, como vai ter essa competição lá, sempre tem. O brasileiro adora reclamar, né?
O brasileiro ama achar que foi roubado, esse tipo de coisa é comum, né? O Lavillenê tá com o Thiago Braz engasgado. Duas coisas que eu quero falar. Primeiro, sobre a nota do Canoa. Eu adoro surf, eu viro noite vendo surf, então... Eu não posso falar do skate, eu não acompanho tanto skate, mas do surf eu posso falar. A nota do Canoa foi puxada pra cima sim, tá? Não é, o juiz roubou. Não, gente, eu posso falar como árbitro de xadrez. Árbitro também erra. Gente, é normal, você tá ali numa atmosfera, você vai dar nota pra um japonês. Canoa nunca acertou aquela manobra na vida. Ele já tentou 1000 vezes e nunca tinha acertado. Vai acertar contra o Medina, né? É natural que... Aí, dentro do Japão, em Jogos Olímpicos no Japão, é natural que os árbitros se envolvam e acabem aumentando um pouco a nota. E a manobra foi muito boa. A onda foi muito boa. Era uma onda para 8 alto. Talvez 9 cravado. É que para virar a bateria, o Canoa precisava de 9.10. E aí sim, o 9.10 realmente é uma nota muito exagerada. Foi até 9.30, né? Mas 9.10 é uma nota muito exagerada para a manobra. Mas é uma manobra excelente. Era para 8 alto, tá? Mas árbitro também erra, gente. E veja, a árbitro também acaba recebendo aí o influxo da casa. É normal. Lá no inconsciente do árbitro, ele acaba sem querer beneficiando o time da casa. Assim como a semifinal do Robson, Conceição aqui no boxe da Rio 2016, contra o Cubano. Talvez essa luta fosse em outro lugar, o Robson não ganhasse. Não que tenha sido roubado. A luta do Robson é aquela luta de boxe que qualquer um dos dois poderia ganhar. Na dúvida, dá pro time da casa. Foi isso. A do Canoa foi isso. E quanto ao Lavillenê, eu acho difícil, ele já tá um tanto quanto velho. Mas eu torço muito para que o Lavillenê continue no topo do salto com vara em Paris. Porque aí ele vai perder com torcida contra, sem torcida e com torcida a favor. Por favor, isso precisa muito acontecer. Eu adoraria ver isso acontecendo. E no final das contas, o Medina ter perdido, depois a gente descobriu que foi bacana. Então, vamos ficar por aí mesmo. Não, pra encerrar, eu acho que uma pensata final pra encerrar o podcast. Eu acho que pro Brasil, e pro Brasil como nação, nada melhor que o ouro pro Ítalo, que é um cara do interior do Rio Grande do Norte, tem uma história de vida muito mais sofrida e muito mais próxima do brasileiro comum do que o Medina, que, não dizer que ele era rico não é um exagero, mas sempre foi de classe média. O Medina nunca passou dificuldade na vida, diferentemente do Ítalo, que vem do interior do Rio Grande do Norte. Quantos medalhistas de ouro o Rio Grande do Norte tem? Eu vou ser sincero, eu não fiz essa pesquisa. Eu acho que ele é o primeiro. Talvez ele seja o primeiro. E digo mais, mesmo que o Rio Grande do Norte tenha um medalhista, provavelmente ele vem de Natal. E o Ítalo vem do interior do Rio Grande do Norte, quase fronteira com Paraíba. Né? Bahia famosa Bahia Formosa. Então, assim, é fantástico, é sensacional que o Ítalo tenha ganho esse ouro. E para finalizar esse podcast, eu acho que um ponto muito importante da participação brasileira que a gente não falou aqui até agora. Pela primeira vez na história, mais da metade dos ouros do Brasil vieram do Nordeste. Aliás, o Nordeste ficou acima de algumas pessoas lá na classificação. É a primeira vez que o Sudeste / Sul tem menos medalhas de ouro do que o Nordeste. Para quem não sabe, eu não vou contar aqui o ouro do futebol, porque obviamente o time de futebol é um esporte coletivo, vem pessoas de todos os cantos do país. Mas das 6 medalhas praticamente individuais, né, que nós tivemos, 4 vieram do Nordeste. Né? Ana Marcela é baiana, o Isaquias é baiano, o Herbert é baiano, e o Ítalo é potiguar. Então são 4 medalhas do Nordeste. E só tivemos 2 ouros no Sudeste. A Rebeca, que apesar de tudo vem de Guarulhos, e Martine Grael e Caiana Kunz, que é da terra do Henrique, lá de Niterói, aqui também, perto aqui de mim também. Então assim, é a primeira vez que o Nordeste tem mais medalhas que o resto do país. É muito, muito legal ver isso. É muito, muito bom. Pra fechar, eu vou... A Ana não participou do podcast 19, a Ana não lembra de alguns nomes que a gente falou, mas a gente citou Torben Grael, Ayrton Senna, Aida dos Santos, Jaque Silva, Ademar da Silva. Se eu esqueci de algum nome, vocês comentem. A gente falou de Hortência, a gente falou também do Oscar, a gente falou de muitos atletas brasileiros. E no final, a gente falou também do futebol, lógico, da Formiga, da Cici, da Marta, do Pelé, que seria o concurso naquele episódio. Mas a gente acabou ficando com o Torben, graças a uma história que o Rafik e o Dodô contaram brilhantemente sobre a volta ao mundo
né? Então, foi bem interessante. Nessas Olimpíadas, eu vou acabar citando todos os nossos medalhistas aqui rapidamente, e aí vocês podem citar se alguém ameaça essa lista de maior atleta de todos os tempos. Então nós temos a Rebeca Andrade, com medalhas de ouro no salto e prata no individual geral. Temos a medalha do Ítalo no surf. Temos o fantástico, roubando a frase do Bira, né? A gente podia falar que esse cara é uma máquina, é um robô, mas depois que a gente vê a entrevista dele, a gente fala, não, ele é humano pra caramba. O Isaquias Queiroz, na canoagem de velocidade C1 de 1.000 metros, medalha de ouro. Temos a Martine Grael e a Kaena Kunze na vela, na classe 49er. Ó, que beleza, classe 49er. Temos na 49er maratona... é fax, porque a 49er normal é apenas masculina. Então tá, beleza. Muito obrigado, Rafik. Temos a maratona aquática também, com a Ana Marcela, que sensacional, maravilhoso. O boxe com o Abner, que eu já tinha comentado, medalhista de bronze. O Herbert, medalha de ouro. E a Bia com a prata, Bia Ferreira com a prata. Nos 400 metros com barreira, nós temos o Alisson dos Santos, com o bronze. No tênis, que acho que essa também foi uma medalha que ninguém esperava, o bronze da Laura Pigossi e da Luísa Stefani. Aí teve o Skate Street, com a Raíssa no prata e com o Kelvin Hoffler, prata também. No Skate Park, Pedro Barros, esse era quase que uma figurinha carimbada que conseguiria pódio. Salto com vara, o grande Thiago Braz, que está na cabeça de Lavellenie até agora, não sai, já tem um bom tempo. Na natação, Fernando Scheffer, o bronze nos 200 metros. O Fratos nos 50 metros, que foi o melhor pódio que eu já vi, eu dei risada demais, eu chorei e comemorei muito com ele. No judô, a Mayra com bronze. O Daniel Cargnin, que o Rafik destacou bastante também com bronze. O futebol, ouro. E o vôlei feminino, prata. Vamos tirar esses esportes coletivos e nos outros. Quem ameaçaria aquela lista que nós montamos lá atrás, Ana? Eu acho que desses todos, talvez a Rebeca tenha chance com resultados somados de uma próxima Olimpíada, mas eu não sei se realmente algum deles consegue chegar perto desses grandes nomes aí. E você, Fernandão? Ô Patrãozinho, você sabe que eu fico muito satisfeito de pensar que lá no 19 eu falei da ida do Santos, né? E puxando justamente para essas figuras que não foram campeãs olímpicas, não foram nem medalhistas, né? A ida ela ficou em 4º lugar no salto em altura, também em Tóquio, né? 64, a Olimpíada também foi em Tóquio. Mas eu fico muito feliz de ver que a partir dela, não só dela, né, de outras mulheres também, né, especialmente depois em 96 com a Jaqueline e a Sandra, que são as medalhistas de ouro do vôlei de praia, mais lá atrás a Maria Lenk. Tem muita gente nessa caminhada, nessa estrada que influencia atletas, esportistas e especialmente as esportistas e atletas mulheres. Mas eu fico feliz de ver esse sucesso, essa prosperidade das mulheres nos Jogos Olímpicos de 2021. Eu acho que esse é o grande... é a nossa grande medalha de ouro. Ver que tanta gente sensacional, tanta mulher maravilhosa foi bem sucedida, outras que não ganharam medalha, mas como, né, a Ana falou, né, alguns pedindo desculpa porque não ganharam o que pensavam que poderiam ganhar, o que se esperava deles. Ter ido aos Jogos Olímpicos é um troço fora do comum, e representar um país já é um negócio maravilhoso. Desses todos que você citou, claro, são maravilhosos. Acho que Isaquias e Rebeca são potenciais nomes para a gente não esquecer jamais. Mas ainda acho que Torben Grael, que foi eleito, né, por nós o maior esportista, atleta brasileiro, ainda continua sendo, mesmo diante do sucesso desses todos. Cabe, né, um ponto de relevo aqui para o Isaquias, quando ele, na entrevista, diz que, em certa medida, a medalha dele era uma forma de mitigar a tristeza
de centenas de milhares de famílias que perderam entes queridos durante a pandemia. Então, muito legal essa entrevista e acho que ainda vamos ter que esperar um pouquinho mais para aparecer alguém tão grande quanto o Torben Grael. Palestrinha. Ficou por último, hein? Eu vou discordar de vocês. Eu acho que tem um nome que já pode entrar nessa discussão, sim. Eu não votaria, eu ainda acho o Torben Grael maior, mas eu acho que o nome que entra nessa discussão, sim, é uma ídolo minha. Ana Marcela, gente. Eu acho que ninguém tem noção do que a Ana Marcela fez. Não só pelo ouro olímpico. Na verdade, o ouro olímpico ele veio apenas coroar uma trajetória que já é brilhante há mais de 10 anos. Com certeza, isso não há a menor dúvida. Eu já achava isso antes e agora ninguém mais tem dúvida. O maior nadador da história do Brasil é a Ana Marcela. Acabou. Com isso, que ainda tem aqueles recalcados que dizem assim, não, que a Ana Marcela é pentacampeã mundial, mas o único ouro olímpico do Brasil é do Cielo, então o Cielo é maior. Acabou. Agora ela ganhou o ouro olímpico e ela tem 5 títulos mundiais, sendo um tri consecutivo na maratona de 25 quilômetros. Trimundial, né? Campeonato mundial. Na maratona de 25 km, que é a maior de todas, é a mais difícil de todas. Aquela coisa dura quase 4 horas. Não tem nem nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos só tem de 10. Ela é triconssecutiva. Ela ainda tem um 4º título mundial anterior ao triconsecutivo na maratona de 25. E agora, em 2019, ainda conseguiu um título na maratona de 5. E ia conseguir na maratona de 10 se não fosse a francesa... Outra francesa... Pior que o Lavillenie, chega a ser bonzinho perto dessa francesa, que tirou ela da disputa de propósito na reta final. Bom, eu não vou aqui entrar em detalhes. Mas eu acho que a Ana Marcela é a única que entrou nesse bolo. Acho que é perfeitamente possível alguém argumentar que a Ana Marcela virou a maior esportista brasileira de todos os tempos. Apesar de que eu não votaria nela ainda. Eu acho que ainda é o Torben. Agora, ainda não é, mas está surgindo ali um embrião de quem vai substituir o Torben. E quem vai bater de frente com o Torben nessa lista, dependendo dos resultados dos próximos 5 ou 10 anos. É justamente a filha dele. Que é bicampeã olímpica e tem tudo para conquistar o tri em Paris. Que na verdade vai ser em Paris, né? A Bela vai ser em Marseille. Ai, que beleza, que beleza. Realmente, a Ana Marcela é espetacular, porque eu nem sabia que dava para nadar por 10 quilômetros, né? Eu acho que malemar eu consigo fazer 10 metros. Então, parabéns aí pra ela. Patrãozinho assumindo todo o seu atleticismo aqui no nosso podcast. Não é só 10 km, 10 km no mar. Exato, tem isso também. Não, gente, eu faço natação, eu pratico natação, tudo bem, de forma amadora, mas pratico. E antes da pandemia, que acabou ferrando com o meu físico, eu tava me preparando, eu tava fazendo toda uma preparação para fazer a travessia de 2 km no mar. 2! Eu faço natação 3 vezes por semana. Nado borboleta, nado sem borboleta, 200 ainda não, mas nado sem borboleta. Eu tenho um certo preparo. E tava fazendo todo um uma preparação de resistência para nadar 2 km no mar. Eles nadam 10. E ela nada 25. Aqui não tem 25 nos Jogos Olímpicos. Se vocês forem olhar ano que vem, quando tiver o Mundial de Esportes Aquáticos, tem a maratona de 25 que ela provavelmente vai ser tetracampeã consecutiva na maratona de 25, que ninguém chega perto dela na maratona de 25 km. É um negócio de louco, cara. É de louco. Eu Ai, acho que maravilhoso. Maratona aquática muito, muito legal, muito da hora. Um dos esportes, assim, mais legais, assim, que é muito doido você ver a pessoa nadando isso tudo e você fica, de Jesus, como alguém consegue. É por aí mesmo. E patrãozinho, só falando da prova dela, né, o que mostra a superioridade da Ana Marcela tão bem explicitada pelo Rafiki, é que assim, ela tomou a dianteira ali no quilômetro final, basicamente, e a gente não via nenhuma possibilidade de outra nadadora superá-la, né? Então, de fato, ela é ali a maior de todas, sem dúvida alguma. Mas sim, como eu disse, há potenciais ótimos atletas que possam aí sim superar o Torben, mas por enquanto o danado segue sendo o maior, porque ali é danado, ali é fera. Fica aqui minha crítica ao ângulo de câmera da chegada ali, porque
colocavam de frente, parecia que estavam do lado dela, estavam passando, aí colocavam de lado, dava pra ver que não. O ângulo de frente é muito ruim. Aliás, a transmissão teve várias coisas de transmissão, inclusive até no futebol, que foi bem ruinzinha. Mas enfim, não é esse o ponto do podcast. E o Fernandão falando dos grandes potenciais, tem gente aí que a gente nem sabe que existe ainda. Então tem muita coisa escondida aí, acho que vale o investimento, voltando no comecinho lá do podcast que a gente falou. Galera, o papo tá muito bom, mas eu vou ter que cortar, gente não sei nem como eu vou editar isso aqui, porque o papo ficou muito bom e tá bem longo. Mas eu vou chamar as dicas. Paulinha, vinhetinha pra nós. Dicas legais, dicas sensacionais. Bom, rapaziada, gerou uma discussãozinha aqui a dica de hoje, mas vamos destacar o primeiro filme. Eu não lembro se a gente falou nesse podcast, eu acredito que não, mas é um filme chamado Race, que ele conta a história do Jesse Owens, que ganhou medalha em Berlim. Aí tem aquele famoso efeito Mandela de que o Hitler se negou a colocar a medalha no peito do homem nas Olimpíadas de 1936, né? Bem falado. Falei só Berlim, mas não falei o ano, o Fernandão me lembrou aqui. O filme é belíssimo, o filme é muito bom mesmo. O Jesse Owens é interpretado pelo Stephen James, e quem faz o treinador dele é o Jason Sudeikis, que faz o Ted Lasso na Apple TV. Então, esse filme é muito bom, vale a pena assistir, recomendo. A Ana comentou um pouquinho aqui em off que está R$2 para alugar no YouTube, então aproveitem e assistam esse filme. R$2,90 no YouTube e ele está disponível no HBO Max. Aê, maravilha, melhor ainda. Junto com esse, tem mais um filme que é clássico já, que quando a gente fala de Olimpíadas, a gente fala desse filme, que é a preparação da equipe de atletismo da Grã-Bretanha para os Jogos Olímpicos de Paris em 1924, que é o filme chamado Carruagens de Fogo. Ele não está disponível em nenhum streaming, mas até a liberação desse podcast eu descobrirei como a gente faz para assistir e avisarei no textinho de divulgação. Querem comentar alguma coisa bem rápida desses filmes? Ô, patrãozinho, só falar do Race, né? Não há superioridade racial, só isso. Muito bom. How long is this gonna take? Então tá, é isso. Galera, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê num próximo episódio de podcast. Falou, chefinho, falou Fernandão, Rafik, muito bom conversar com vocês, todo mundo que tá ouvindo aí. Vamos sempre acompanhando os nossos atletas olímpicos, os nossos atletas em geral, que quanto mais a gente acompanha eles, mais a tendência é ter investimento. E isso aí, fora Bolsonaro. Um abraço a todos. Ana, já faço minha parte desde os 3 anos de idade. Só o Guilherme Costa e o Demetrio Bettioli acompanham mais do que eu os nossos atletas olímpicos. Ana, Rafik, patrãozinho, todo mundo que ouve a gente, um grande abraço. É sempre muito bom estar aqui com vocês. É sempre muito bom conversar sobre o esporte. Esporte olímpico é especial, né? Porque é algo que move as nossas emoções de 4 em 4 anos. A próxima Olimpíada está só daqui a 3, por conta da pandemia. Mas é isso. Apoiemos os nossos atletas. Vamos tentar assistir o máximo que a gente puder, ler o máximo que a gente puder, porque quanto mais a gente se aproxima desses caras e desses esportes que às vezes não são tão tradicionais para nós, mais fácil ou menos difíceis ficam as vidas desses caras. Então, vamos em frente. É isso. Um beijão pra todos. É isso aí, galera. Sigam em casa se assim puderem. Se forem sair, máscara, álcool gel. Tomem a vacina assim que chegar na vez de vocês. Cuidem de quem vocês amam. E assim, o Rafik comentou fez a parte dele. Faça mais que isso. Incentive o coleguinha também a assistir. Incentive o coleguinha a apoiar. Porque, fazendo um parênteses aqui, eu vou deixar pra Paulinha, mas vai eu mesmo falar. Os caras podem ser grande, mas nós é ruim. Então investe nessa bagaça que a gente vira primeiro nas Olimpíadas, tá ligado? O negócio é esse. Beijo grande pra vocês e até semana que vem. É isso aí, meus guerreirinhos. Acabou mais um episódio do Zonecast. Semana passada deixei o assunto pingando aqui no final. Quem pegou o spoiler pegou, quem não pegou, aproveitou mais ainda esse episódio. Assim espero. Patrãozinho encerrou com a frase do Bruno Fratos e fica aí a dica pro Kobe. Aproveitem a frase como lema pro time olímpico.
Risos, risos, risos. Bom, fico com tudo que foi dito durante o episódio, e só reforço o que disse no último: o esporte é ferramenta de transformação. Enfim, vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô sempre falou, para superar os dias difíceis. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone_BR, no Twitter. Também podem nos enviar sugestões de pauta para discussão no podcast, pelo e-mail, contato@tailgatezone.com.br. Fiquem tranquilos que nós respondemos e-mails. Semana que vem tem mais, e toquinhos de luz no cotovelo de vocês.